clássico no Allianz Parque, Palmeiras e Santos. Palmeiras teve jogador expulso, o Danilo, teve o técnico Abel Ferreira expulso também e venceu a partida por 1-0, segue líder do Brasileirão. Super clássico, muita gente dizendo, olha, foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro. Nós vamos discutir aqui o Fla-Flu do Maracanã com o Fernando Diniz vencendo o jogo, né? O Fluminense vencendo o clássico contra o Flamengo. Teve vitória também do São Paulo contra o Ceará, teve o América vencendo o Corinthians, enfim. Vamos falar dessa rodada com a sua participação através do Twitter, a hashtag Linha de Passe. Destaque dos amigos aqui na bancada, Vitor Birner, começando com você. Boa noite, Birner. Tudo bem? Beto, boa noite a você, professor Celso Zelt, ao Gustavo Zupac, Beler Pires, aos fãs e às fãs do esporte. Tem que destacar, obviamente, a vitória do time que, após mais uma rodada, fica ainda mais perto daquilo que acho que quase todo mundo acha que vai acontecer. Eu estou entre esses. Palmeiras campeão brasileiro. A situação ficou, em tese, complicada após uma expulsão do Danilo. A gente vai discutir o lance aqui durante o programa, se era ou não era para expulsão, mas o time reagiu muito bem, né? E as mexidas acabaram dando ao Palmeiras mais espaço para jogar no contra-ataque, para criar chances de gol do que havia antes, quando o jogo estava com 11 contra 11. Eu lembrei daquela frase do Cuca, né? O Cuca que está com muita dificuldade, para ser generoso, no Atlético Mineiro, que depois da expulsão do jogador do Palmeiras falou, não, era melhor ter ficado 11 contra 11. Na verdade não é isso, é que o Santos, time mais limitado que o Palmeiras, fazia um bom jogo, inclusive, pro padrão do Santos. Palmeiras um pouquinho abaixo, não consegue repetir seu melhor futebol. Estava com mais dificuldade, depois o Palmeiras conseguiu vencer o jogo e acho que uma vitória com um jogador a menos aumenta ainda mais o moral do Palmeiras, que já está lá em cima. O time já superou a eliminação na Libertadores e quando vê o que os oponentes, o que os supostos concorrentes ao título fazem para tentarem ser campeões brasileiros, tá difícil, né? Quando olha o Flamengo, a gente vai falar disso depois também, que acho que acabou agora. Não é mais a ameaça para o Palmeiras está bem tranquilo e é uma questão de rodadas, a não ser uma coisa muito atípica aconteça para o Palmeiras matematicamente confirmar aquilo que parece inevitável. Bom, mas num tom leve aqui no início do programa, por alguns instantes o Cuca até que teve razão hoje, que no 11 contra 11 estava mais difícil para o time do Palmeiras, O campo diz uma coisa que a realidade permite que seja bem diferente, né? Mas tudo bem. Celso Zelt, tudo bem, amigo? Boa noite. Tudo bem, Preto. Boa noite, companheiros. Você que nos assiste e que com certeza a essa altura já deve ter lá no fundinho a certeza de que o Palmeiras será o campeão brasileiro, porque tudo conspira para isso, nas duas partes, né? O Vitor falou a respeito do que os concorrentes fazem e eles fazem muito pouco. Hoje o Flamengo mais uma vez perdeu. Temos matematicamente o Internacional, exceto com essa condição. Hoje, nesse momento, o vice-líder é o Fluminense, mas o grande perseguidor técnico, em termos de potencial, para todos nós que acompanhamos o campeonato, é mesmo o Flamengo, que por uma série de circunstâncias se dividiu aí, começou um trabalho com outro técnico, depois a gente percebeu que não seria o ideal, e no fim tudo isso está conspirando para que o Palmeiras, mais uma vez, seja campeão brasileiro. E a gente fala para o Palmeiras jogar com um homem a menos não é tão difícil assim. Não é tão difícil porque o Palmeiras torna isso fácil. Não foi hoje, não foi no jogo contra o Atlético Mineiro, é todo um trabalho, né? Todo esse competente trabalho do Abel, que se como técnico de futebol tem se mostrado, para mim, sem dúvida nenhuma, o melhor da América do Sul, pelo menos há 2 temporadas. Se como técnico de futebol ele tem se comprovado aquilo que a gente espera, infelizmente do ponto de vista disciplinado, do ponto de vista do controle, do ponto de vista da cabeça fria, do coração quente, o coração é até quente, mas está faltando cabeça fria para o Abel, né? Mais uma vez hoje faltou. Vamos discutir depois, professor. Sim. Vamos discutir depois. Olha, eu acabei de colocar no papel aqui uma pergunta para vocês que eu vou jogar daqui a pouco na bancada, depois do destaque do Birner e do Zelt. Se o Palmeiras jogou para ser campeão, se ele está jogando para ser campeão, se vocês estão se baseando naquilo que o Palmeiras está jogando ou na vantagem que ele tem na pontuação, na classificação
classificação do campeonato. Acho que é uma coisa importante para a gente discutir aqui. Não é, Zupac? Boa noite. Tudo bem, Preto? Boa noite, tudo companheiros. Bom? Boa noite ao fã de esportes. Eu acho uma pergunta muito interessante essa, porque assim, o Palmeiras tem uma vantagem estabelecida no campeonato. E essa vantagem estabelecida é o que fará o Palmeiras ser campeão. Nesse momento, e quando eu digo nesse momento, não é agora, já é um recorte um pouco maior do campeonato, sei lá, pelo menos os últimos 40, 45 dias, do mês de agosto para frente, se a gente pegar o desempenho da equipe do Palmeiras, não é um desempenho que, se fosse ele durante o campeonato inteiro, a gente apontaria com certeza que esse time seria campeão. Porque hoje o Palmeiras tem uma vantagem que ela é merecida, mas que ela é muito mais calcada, na minha visão, na solidez do time e na força do time do que propriamente nos bons jogos, né? Já faz algum tempo que o Palmeiras não encaixa uma sequência de grandes jogos, né? Enquanto o jogo estava empatado, o clássico estava empatado, eu fui dar uma olhadinha dos números e até me preparei para trazer os números aqui, mas as coisas mudaram um pouco. Porque, assim, se o Palmeiras tivesse empatado com o Santos, dos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras só teria vencido um, que foi contra o Juventude. Agora voltou a vencer. Desde o dia 1º de agosto, antes do jogo de hoje, o Palmeiras só tinha vencido 3 jogos nos últimos quase 50 dias. Tudo bem que teve aquela sequência complicada, né? Exato. Mais difícil, Fluminense, Flamengo, Corinthians. Ganhou do Corinthians. Uma das vitórias é contra o Corinthians, né? Então a gente olha para a Libertadores, o Palmeiras eliminou o Atlético Mineiro sem vencê-lo e foi eliminado pelo Atlético Paranaense sem vencê-lo também. Então o Palmeiras passou a vencer menos. A questão é que perde muito pouco, né? Tem 2 derrotas no campeonato, né? Uma para o Ceará na primeira rodada e uma para o Atlético Paranaense no primeiro turno. Então, mesmo que o time não esteja jogando um futebol encantador de campeão, e o Abel avisou que isso aconteceria, talvez esperasse que conseguisse reverter o desempenho cedo, mas pela vantagem criada no começo e pela falta de concorrentes, o Palmeiras não tem concorrente. O Palmeiras será o campeão. Quais eram os 2 concorrentes do Palmeiras? O Flamengo e o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem uma temporada, assim, quase que num clima de depressão. Você vê o Atlético jogar, é um ambiente baixo astral, fim de feira, assim, muito ruim o ambiente. E o Flamengo esboçou a reação, mas hoje, concordo com o Birner, hoje o Flamengo praticamente se despediu da briga pelo título. E aí Corinthians, Atlético Paranaense, Inter, Fluminense vão ali também rodando quem é o vice-líder, mas ninguém com força. Então, pelo que o Palmeiras construiu jogando um belíssimo futebol no começo e pela força mostrada hoje, mais do que um grande futebol, o Palmeiras hoje não tem concorrentes na briga pelo título. Parece uma prova de revezamento. Isso. Né? Do segundo lugar para baixo. Revezamento de Corinthians, a chegada do Flamengo, chegada do Fluminense, o Internacional, o Fluminense que venceu hoje, enfim. Breiler Pires, o Zupac já respondeu, né, a colocação que eu fiz aqui, todo mundo vai tocar nesse assunto. Fica à vontade do seu destaque, tudo bem? Boa noite, Prieto, companheiros, fã de esportes. Meu destaque hoje vai para Vinícius Júnior e Rodrigo. Boa. Essa dupla nos deu muita alegria hoje, não só pela vitória do Real Madrid sobre o Atlético, fora de casa, jogando no Wanda Metropolitano, mas também pelo que fizeram, pela sambada que é redentora para todos nós latino-americanos, para o povo preto, para todos que estão na luta antirracista, porque foi uma sambada, primeiro, contra os racistas do mundo inteiro, para mostrar que eles estão do lado perdedor, do lado derrotado, sempre. Depois, uma sambada na cara dos racistas europeus, porque eles se orgulham muito de ter descoberto o Brasil, descoberto a América, como se não existisse nada aqui antes, mas eles não dizem que eles inventaram o racismo. Esse não é um produto nosso, esse é um produto de colonização, de violência, de escravidão, e isso está na conta deles. Então, quando o Vinícius Júnior e o Rodrigo fazem esse ato diante desses racistas, e não são todos, é bom ressaltar, mas uma parte considerável da sociedade europeia é assim, e ficou claro na manifestação de torcedores do Atlético antes do jogo, xingando o Vinícius Júnior, chamando de macacos, e aí não tem margem para dizer que foi mal interpretado, que tiraram do contexto. Ali a manifestação racista e todo mundo em volta quieto, ninguém se manifestando. E é bom para esfregar essas imagens também na cara do senhor Ancelotti, que disse que não existe racismo na Espanha. Existe sim, como existe no mundo inteiro, e hoje Vinícius Júnior e Rodrigo, com aquela sambada, conseguiram um gesto de protesto, um gesto para mostrar que eles estão do lado certo da história e para fazer com que a gente sinta orgulho do jogador brasileiro, não só pelos dribles, pelos gols, mas hoje nós sentimos orgulho
de Vinícius Júnior e de Rodrigo pela atitude, por mostrarem que um gesto de racismo não pode passar batido, não pode ser ignorado. Eles responderam em campo, mas também fora dele, com discurso, e por isso eu gostaria fiz questão de saudar Vinícius Júnior e Rodrigo no meu destaque. Discurso fez você, orgulhoso tô eu aqui, né? Porque, um destaque. Foi um editorial, foi um desabafo do Breiler. E até em função desse seu desabafo aqui, nós vamos entrar ainda no programa para discutir essa questão Vinícius Júnior e falar do grande clássico de Madrid, né? O que fez o Rodrigo na partida também. Então vai ter espaço aqui no nosso Linha de Passe. Boa, valeu. Foi bonito de se ver. Legal. Bonito que você fez aqui. Melhores momentos aí da vitória do Palmeiras para cima do Santos por 1-0. Queria te ouvir também, Biner, a respeito da colocação que eu fiz ali atrás. Você disse que o Palmeiras está próximo aí de ser campeão, você parece que acredita nisso. Sim. Em função da pontuação já conquistada ou em função do futebol que vem apresentando? Em função de ambos, eu diria que a pontuação, as coisas estão intercaladas. Primeiro porque eu acho que a pontuação dá ao Palmeiras uma tranquilidade que os adversários que, em tese, podem alcançá-lo, não tem. Segundo, porque o Palmeiras é o time mais bem treinado do país. É o time que consegue lidar melhor com diferentes situações de jogo e dificilmente perde as partidas. Em terceiro lugar, porque é uma equipe que tem uma confiança tão grande que, ao perder o jogo, ela em nenhum momento se mostra acuada. Seja contra quem for. Ela pode até perder, como perdeu para o Atlético Paranaense, a classificação da Libertadores em casa, mas ela não fica acuada. Ela acredita, e os jogadores já falaram disso, que consegue lidar com uma situação como essa. Então, a gente não tem outras equipes tão bem preparadas em todos os aspectos do Campeonato Brasileiro. Se eu for me pegar só o futebol, eu fecho com o Zupac. O futebol que o Palmeiras joga há algumas rodadas não é o futebol que, por exemplo, daria ao Palmeiras a vantagem na classificação que ele tem hoje. Mas ele adquiriu essa vantagem, jogando melhor em outro momento. E esse campeonato, um campeonato de pontos corridos, é um campeonato que premia, a gente cansa de falar, a regularidade. É um campeonato que vai vencer quem jogar melhor ao longo da temporada, e não quem tiver um momento melhor ou alguns jogos melhores na temporada. E o Palmeiras é essa equipe, é a equipe que jogou melhor em boa parte do campeonato, foi o melhor time em grande parte da competição. Hoje é um time difícil de ser vencido, não joga um futebol espetacular, mas joga um futebol muito competitivo. E os adversários, aí o Inter está se arrumando, não tem elenco para brigar com o Palmeiras, se conseguir vai ser uma façanha. O Fluminense, time extremamente bem treinado, não tem elenco para brigar com o Palmeiras. O Atlético não começou a temporada ainda direito, né, mesmo com ela quase terminando. E o Flamengo, que podia brigar, parece que não tem time titular, hein? É time titular hoje, falo do Flamengo. Força não tem, não acredita, né? Bom, depois a gente vai falar disso, eu não quero invadir a pauta, mas ficou muito claro hoje, mesmo com o Flamengo competindo bastante, que essa questão de colocar o Campeonato Brasileiro como terceira opção tem um impacto no comportamento dos jogadores. Eu não imagino o time que vai atuar como atuou hoje. Eu não tô nem falando que jogou mal, tá? Não quero atropelar a pauta, mas não vai jogar com o mesmo espírito, por exemplo, na final da Libertadores.